Perto, Oi, teste, Mic. 1, 2, Nina. Teste, precisamos conversar. Programa número, sei lá, 6. 5 ou 6 hoje? 5. Oi, gente. Eu e Márcia estamos na animação. A gente tá, sei lá o que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa. Dá um Mas café eu prometo pra ela, que a gente né? vai ligar daqui a pouco. Fone. Vai dar tudo certo. Um amigo meu me ligou às 5h30 da manhã. Reunião. Que ele- Fone, garoto, vai fone. Filho da mãe. Ela trouxe para fazer reunião, call. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Precisamos Conversar. Esse é o nosso 5º programa aqui nos canais do ICL e nos canais do Eduardo Moreira, toda terça-feira às 19 horas, com reprise na quarta-feira às 15 horas. Estamos também no Spotify em vídeo, então você não pode perder. Como vocês já sabem, eu estou sempre muito bem acompanhada dessa bancada maravilhosa. Com vocês, senhoras e senhores, Sara Zara, Açucena, Nina Silva e Márcia Tiburi, que hoje está debochada, fazendo o seu tricô. Tricotando. Vamos tricotar muito. Deixa eu falar uma coisa com você. Gente, devolvam o nosso batom. Se você não sabe do que eu estou falando, no último final de semana teve um ato em prol dos golpistas do 8 de janeiro de 2023, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e as pessoas se apropriaram, as pessoas da direita, se apropriaram desse símbolo do batom, que originalmente sempre foi um símbolo feminino, da luta feminista, né, Márcia Tiburi? E por causa da Débora, aquela cabeleireira que pichou aquela estátua em frente ao STF, ela escreveu com batom vermelho, perdeu o mané, e ela foi presa, né? Ficou um tempo presa, agora já está em prisão domiciliar, e falaram, nossa, que exagero, vai pegar 14 anos de prisão. Gente, calma, ela está sendo condenada não só por isso, mas também pelo crime de golpe de Estado. Ela e todas as pessoas que participaram daquele ato do 8 de janeiro de 2023. Como vocês podem ver, estamos aqui homenageando as feministas, as que quiseram, tá? Porque aqui é liberdade total. Quem quer põe batom, quem não quer não põe batom. Mas nós estamos aqui, Márcia Tiburi, para botar o batom na mesa. Aqui, Pode ó. começar com você. Gente, muito triste essa apropriação de um símbolo feminista e de um símbolo também da liberdade feminina, em muitos aspectos, em muitos sentidos que essa liberdade pode ter, porque a liberdade para as mulheres é uma conquista para as mulheres das diversas classes e das diversas raças, porque a opressão feminina, a opressão das mulheres, ela é interseccional. Mesmo uma mulher branca e rica das elites, é uma mulher oprimida lá no contexto dela. Pode ser que ela seja uma opressora das outras, mas ela também é uma oprimida e, portanto, é uma pobre coitada. Então é bom a gente lembrar disso. Só não é pobre coitada a mulher que está na luta, né? Agora, essa apropriação semiótica, ela é uma jogada de marketing político muito espertinha, né? E o complicado também, que eu acho que essa galera da extrema-direita e da direita tem que avaliar, é que eles odeiam a cor vermelha. E agora vão gostar do batom vermelho? Como é que fica isso, gente? Aqui é tudo vermelho, Pois gente. é. Meu coração é vermelho, desculpa. Tipo, nossa bandeira nunca será vermelha. O batom pode? Por quê? Eu queria que essas mulheres aí explicassem como que elas conseguem usar vermelho logo na boca. Será que elas não estão, de repente, virando a casaca? Será que essa mulherada, quando acordar, não vai virar tudo de esquerda, feminista, e vão deixar esse bando de homem começa feio pela pra boca, trás? né? Começa pela boca. Mas Pois vem é, cá, vocês querida. não acham que pode ser... Vamos aprofundar a discussão sobre a Sim. semiose disso. Eu acho que é um desvio de atenção. Porque quando você tem um uso de um elemento
semiótico, um símbolo da luta feminista, um símbolo para... Eu sou uma mulher trans, por exemplo. A maquiagem, para mim, é um instrumento poderosíssimo de identidade, de construção da minha identidade, da minha luta, da minha vida. Eu lembro a primeira vez que eu coloquei um batom, ou pintei minhas unhas, primeiro eu tive uma briga com o espelho, de me sentir feia, porque eu não podia usar aquela sociedade, o tempo todo me disse que eu não podia usar aquilo. De repente, o batom empoderou. Falei, não, feia não. Eu vou colocar aquilo que eu quero. E a beleza foi começando a nascer desse lugar. Então, quando a gente pega um instrumento desse que pertence a todas as mulheres, por isso que eu nem entendo que a gente vai usar o clichê, devolva o nosso batom, mas ele nunca saiu de mim. Primeiro que eu não vou pedir para devolver aquilo que é meu, que me pertence enquanto a minha identidade. Então o batom vermelho tá aqui, ó, como uso de poder político. Mas há um desvio aí de atenção que quer tirar, enfim, a cabeleireira Débora, ela não só usou o batom como uma arma política, porque isso aqui é uma caneta, mas se eu jogar na Márcia, isso aqui vira uma arma. Então, isso aqui pode ganhar outra determinação. Eu posso usar essa tinta aqui, que é o batom, para fazer bullying, para ser racista. Eu posso usar para ofender a democracia, mas o batom ali não foi só o batom a questão. A questão foi o que estava por trás do uso do batom. Ela participava de uma teia. É um conjunto de crimes, um conjunto justamente de acusações, mas a esperteza da extrema-direita é tentar fazer o batom se tornar o símbolo de uma liberdade que essa gente nunca defendeu. Também tem isso. E nunca foi só sobre a estátua. Não, né? Eu acho que eu respeito com a estátua. Não, é também. Eu não gosto de batom vermelho. Aí nem perguntaram se ela gostava, já foi tacando um negócio vermelho na bicha. Não, falta de respeito demais com a estátua. De repente ela queria um batom mais cintilante, um batom mais roxo. A liberdade, a justiça, vermelho, né? A justiça. Logo o vermelho, né? Não sei. Qual é o batom da justiça, né? Pois é. Que a justiça gosta. Gente, eu tô aqui viajando nesse papo, porque, assim, realmente todas as mulheres podem colocar o que quiser, desde que seja uma escolha dela mesma, né? Batom vermelho, não botar batom. Eu, por exemplo, quando tô me sentindo num dia não tão feliz, o batom vermelho me ajuda a fazer certo tipo de coisa, me empodera. Eu sinto mesmo que é uma espécie de superpoder quando eu ponho um batom vermelho. Eu gosto muito. Nina, a gente quer te ouvir. Você foi a única que não deu a sua opinião sobre o batom. Porque atualmente, né, eu já usei muito batom vermelho. E aí seria uma seara muito, muito profunda da gente entrar sobre a questão das mulheres negras e o batom vermelho. Existe uma questão muito forte que é como se a gente foi meio que educada de que isso não é para você, porque os seus lábios são grossos, né? Chama muita atenção. Uma chacota do caramba o batomzão. Sim. Por quê? Porque fica uma boca muito grande. É um contraste muito grande de preto com vermelho, que é um contraste bonito, mas a gente aprendeu que não combinava. E também é um lugar de que as mulheres negras, em sua maioria, que estavam ali em espaços de serviço, não deveriam chamar a atenção. Né? É verdade. Então você não vai ver uma doméstica com um batom vermelho, por exemplo, na boca. Mas isso é uma outra seara de um outro lugar. Eu acho que, quando se falou aqui de distração, liberdade, eu estava aqui pensando nesses dois tópicos, porque a gente retoma essa questão do batom, mas ao mesmo tempo nós temos os nossos meninos, os nossos jovens, pessoas não binárias que usam e devem também utilizar o batom, e por que não? Nesse lugar de real liberdade. E não de protagonizar determinada luta ou roubar determinado símbolo. Mas do tipo, por que a gente ainda está discutindo dicotomias de gênero em 2025 numa distração política, que está num lugar muito mais profundo, que é a tentativa deles de anistia. Eles estão fazendo um circo. E aí pegaram esse lugar, né, esse exemplo, é a mesma coisa a Zambi lá, a outra criminosa, a mesma coisa quando vai falar de, coitado do Bozo que não pode ir para os Estados Unidos. E na mesma inglês sabe falar. Que nem inglês sabe falar, e tem outras questões que é o lugar da aproximação ao popular. Então eles estão cada vez mais fazendo movimentações populistas
para que o cidadão, né, comum olhe e fale. Não, eu também falo esse inglês assim, o The Book is on the table. E tá rindo de mim? Você tá rindo de mim, né? Engaja, né? Mas a Fala, coisa do Márcio. batom eu acho muito, muito séria, porque é que nem os 20 centavos de 2013. Nossa, eu lembrei justamente disso. Então, é importante que a gente saiba, assim, que tá em jogo conversar com as massas e sugar e sensibilizar e tocar e hipnotizar as massas através desse tipo de elemento. Então, eu acho que tem que discutir, sim, claro, a superfície disso, porque é um assunto superficial, por trás do qual todo um universo, como você também estava colocando, né, Açucena? E nesse caso, a gente tem que disputar esse batom. Vou te contar uma coisa. Eu sempre fui, então, uma pessoa hétero denominada mulher, né? E uma mulher cis e branca, né? E aí, eu acabei de fazer 55, né, como vocês sabem. Sabe quanto tempo faz que eu uso batom vermelho? Mais ou menos uns 8 meses. Eu Não nunca usei acredito. antes. Nunca. Eu Engraçado também que odiava. a sua imagem, pra mim, ficou tão forte do batom vermelho, de uma mulher empoderada. Eu devo ter usado uma que outra vez na vida. Nossa, Uma que outra vez me sentindo muito mal. Então agora que eu tô ficando velha e tô ficando assim, tipo, curtindo esse negócio, tô me sentindo muito mais livre, porque agora eu posso ser loira, agora eu posso fazer escova no cabelo, agora eu posso me maquiar. Eu quando fazia o saia justa, por exemplo, eu chorava de infelicidade de ter que botar aquelas roupas e ter que usar, deixar alguém passar a mão no meu rosto. Eu era cheia de neurose, enfim. Mas aí agora que eu tô ficando velha, eu tô achando divertidíssimo. Inclusive quando as pessoas olham pra mim e dizem, como você tá bonita. Eu me mato de rir, eu acho divertidíssimo. E eu nunca fui confortável com isso também. Mas porque a beleza, a intelectualidade e beleza, elas não são antagônicas, mas durante muito tempo a gente achava que sim, né? E também porque essa coisa de usar os signos femininos, quando você é uma pessoa com consciência feminista, é uma coisa muito complicada. Então eu acho que foi a vida LGBTQIA+, as mulheres trans, que no meu caso eu tenho certeza, por exemplo, quando Laerte, que eu amo, fez transição, eu pensei, se ela pode, eu também posso. E aí eu fui. Então é muito complexo, né, a gente olhar para tudo a coisa isso. do salto, por exemplo, né? A coisa do salto alto. Muitas mulheres feministas repudiaram o salto, e eu acho maravilhoso repudiar o salto alto como uma imposição social. Agora, na hora que o salto ele ganha outra determinação, assim como o batom ganhou outra determinação na estátua, o salto alto ganha outra determinação para corpos como o meu. Então, por isso que eu acho que é importante a gente discutir, sem tirar a atenção do que a Nina colocou, dessa distração. Por isso que o jogo é complexo, né? Um jogo de xadrez que... Por que os 20 centavos ganhou as massas? Porque a gente materializou algo que era muito subjetivo. A gente vai pra rua atrás de educação. Educação tá pairando aqui, ó. A saúde tá pairando. Não, quando você materializa e coloca assim 20 centavos, a gente materializou no bolso. Quando é um batom, eu tô materializando. O símbolo ganha... Mas significado novo? E o significado material. Aí a gente vê pelo que a gente tá indo atrás. Porque o símbolo tá carregando toda. Então, toda essa magia das massas. Então, eu acho que precisamos disputar as cores, os conceitos e os símbolos, principalmente os materiais. Eu acho que às vezes falta um pouco de estratégia do lado de cá, entende? Porque assim, beleza, o batom é um símbolo feminista considerado, não, beleza. A gente sabe que fala de nossas cores, a gente pula alto. A dona Débora não fez de propósito, ela nem sabia esse poder disso aqui. Ela tinha a simbologia veio depois, isso, né, então, porque ela pegou o batom, porque ela é cabeleireira. Uma mulher que, mesmo sendo uma mulher de direita, se cuida e se sente bem com o batom. Tira o batom da bolsa e passou lá. Se ela fosse pintor e tivesse um spray, ia ser o spray. E aí, depois, usaram de marketing esse símbolo do batom, porque sabiam que as pessoas feministas iam pular alto com isso. Aí, o tempo que a gente fica dando valor pra essa questão do batom, por que o pessoal não pega o lado de cá? E começa a criar nova estratégia, novo jeito de falar sobre o batom e tirar deles essa narrativa. Porque eles estão lá falando toda hora, fizeram aquela campanha, né? De todo mundo passando, Michele, não sei o quê. Olha pra você ver, um simples batom. Mas vem cá, uma mulher terrivelmente evangélica pode usar batom vermelho? Eu ia falar isso agora. Com tantas camadas que tem um batom, ao invés da gente, né, do lado de cá, ficar dando mais força para de lá, podia fazer um programa, então, o poder do batom vermelho. No meu caso, eu sou uma pessoa preta,
que não usei batom justamente por causa da questão que a Nina falou, batom vermelho, porque eu acho que me ensinaram que ficava feio, né? Era muito apelido que a gente ganhava. Eu até falei com a minha camarinha, era Vovó Mafalda e Tia Anastácia, que é o beição vermelho assim. Porém, na igreja, batom vermelho significa racismo religioso. Porque falam que é da Pombagira, mulher, mulher de batom vermelho, é o espírito da Pombagira que tomba os homens. Mais ainda desse batom, né? Foi de Pombagira. É muita coisa. Pombagira então, acho que do poderia coração. a esquerda, né, parar de ficar dando força pra essas brincadeiras, essa campanha besta desse povo passando batom, e fazer coisa importante. Nossa, sabe? Mas sabe qual é o problema? E realmente, Porque a quando eu Pombagira- boto o batom vermelho, eu sinto que eu fico A Pombagira diferente. te pegando no Deve seio. ser a Pombagira. pegando a Juliana. E a associação da Pombagira como a mulher que pode se autossexualizar. Sim. E liberta. Não, e é só pra, Liberta. só pra ficar gostoso, bonito, com uma cor bonita e tal. Mas pensa um negócio, né? Como a esquerda, e essa crítica que você está fazendo eu acho que é muito interessante, como a esquerda vive dentro de uma espécie de aceitação assim, muito ingênua da normalidade Sim, sim. democrática. Então o pessoal não tem essa criatividade que você está apontando. Podia, que menina, todo mundo, né? na verdade, acredita que tá todo mundo funcionando na democracia. Imagina. E a gente Erika está Hilton. funcionando mal, numa democracia de baixíssima intensidade, muito suavezinha, e a gente precisa fortalecer esse negócio. Você tem razão. Márcia, temos aqui Erika Hilton, que é uma personalidade gigante na política e uma mulher trans. Imagina se Erika tem um espaço assim lá no Instagram dela e na rede pra viralizar, falando sobre essas nuances do batom, sabe? Ela chega a pouquinho fazer, de cada. de vez em quando teve aquela questão do melhor. Nicolas Ela chegou a falando e quebrando a questão do Pix. Isso. Ela foi e fez um posicionamento que viralizou e foi incrível. E aí, voltando para essa coisa da distração, é porque nos falta agenda com estratégia de comunicação. Semana passada, nós tivemos uma reunião que teve lá em Brasília, para mostrar as entregas, né, dos 2 primeiros anos de governo. Gente, saímos do mapa da miséria, né, da fome. Reduzimos de 14,9% para 6,6% o desemprego no país. Isso são números que a gente não tinha desde 2010. Tá? A gente está falando de outros governos Lula para trás. Então, a gente está numa estratégia, né, de estabilização econômica, e isso não é verbalizado de uma maneira que a massa entenda que nós estamos sendo beneficiados e que a médio e longo prazo isso vai trazer um equilíbrio político. Só que, enquanto isso, a direita, que também não tem agenda, fica na beira do caos, na agenda do espetáculo. Porque a direita, na verdade, está dominando as pautas e a grande mídia é de direita, né? É de direita, e utilizando disso para que a direita retome o poder. E se a gente não consegue, né? A gente teve também o Datafolha saiu agora, final da semana passada, saiu uma pesquisa que se tivéssemos eleições, se a eleição de 2026 fosse agora, o Lula ganharia de todo mundo. Se o Bolsonaro, inelegível, estivesse concorrendo. A tentativa deles é anistia para o Bolsonaro, gente. Anistia é o caralho, né? E a pesquisa Quest também mostra que a maioria dos brasileiros é absolutamente contra a anistia. Acabou de sair, tem 2 dias, né? E o próprio Lula, se tivesse hoje a eleição, ele ganharia do Pablo Marçal, ele ganharia da Michelle, do Eduardo Bolsonaro, de todo mundo que está com o Zema, o Eduardo Leite, pelo menos é o que diz a pesquisa. Mas também se empatar com o Pablo Marçal, vai perder pra quem? Pelo amor de Deus, gente. Não, então, mas vocês já viram esse negócio do batom? Vocês lembram daquele ditado latino, panis et circenses, né? Agora é o batom e circo. Não é mais pão e circo, agora é batom e circo. E é só isso. Só que isso faz muito furdunço na vida política do Brasil. E distrai os números positivos que nós gente. Estamos tendo. Claro. Entendeu? Então, a direita distrai os pontos positivos. Quando a gente vem empregando políticas econômicas, e aí a gente não consegue falar com a população no economiquez ou no politiquez, e a direita se coloca totalmente popular no diálogo, até na hora de falar inglês, enquanto a esquerda continua no lugar intelectual. Pipoca do popcorn, negócio, né? e o ice cream. Deixa eu falar uma coisa. Por falar em distração, vamos falar de novela? Vamos falar de novela, Ai, gente, vai. eu choro, vamos de novela. Porque, olha, estreou tem 2 semanas o remake da novela Vale Tudo, que foi um sucesso em 1988.
ano importantíssimo da Constituinte. também. Foi o ano que você nasceu? É. Eu tinha 10 anos, eu nasci em 78. Não, já nasceu bem? E eu tinha 18. Eu na nasci em verdade, essa 70. novela, por que ela é tão atual ainda? Porque a gente está falando da elite do atraso. Aliás, eu trouxe até o meu livro aqui, A Elite do Atraso, do Gessé Souza, que é um dos sócios fundadores do ICL, Que eu amo. que tem um projeto maravilhoso de tentar decifrar o Brasil. E nesse livro ele tenta responder a pergunta: quem é a elite do atraso? Hoje, como vocês podem ver, eu vim vestida de Odete Reutemann pra gente falar sobre esse assunto. Vai morrer no final do programa. Credo! Ai, credo! O spoiler. Ô, gente, olha Quem só. vai matar a Juliana? Não, quem vai matar a Juliana é uma boa, né? O Dudu, meu marido. Ai, que horror! Que horror! Essa elite que não bota o país pra frente, né? Sobre essa elite que a gente quer falar. Vale tudo por dinheiro, Nina? Ela tá no Zap fazendo o quê? Tá conversando? Não, tô fazendo Tá fazendo o números. dever de casa. Tô num call, mentira. Ela tá no call, você tá vendo uma mulher de negócio? Está no call no meio do programa. Não, gente, não vale tudo por dinheiro. A gente precisa entender que, quando a gente fala da novela, a gente está falando de um lugar ético e moral. E se a gente for olhar hoje as nossas novelas da vida nas redes sociais, né, a gente vê que tem uma busca incessante desse vale tudo por dinheiro, né, que vamos tocar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas quando a gente fala desse dinheiro, dinheiro para quem, o dinheiro como? Essa elite, a elite do atraso coloca, né, que como que foi constituída a sociedade brasileira? A partir da apropriação de terras, a partir das desigualdades de quem poderia trabalhar, de quem não poderia trabalhar, de quem poderia ter acesso à saúde, de quem não poderia ter acesso à saúde, de quem deveria ter sua liberdade e de quem deveria ser escravizado. Então, essa elite de 1%, que detém 63% da riqueza do país, continua colocando que não, mas se a gente for fazer uma renda básica, renda universal básica, não tem como é que eu vou sair do meu lugar do mérito para o lugar democrático de acesso a direitos? Então, uma elite escravocrata, é uma né, elite Nina? escravocrata que sempre usurpou de tudo e de todos e, ao mesmo tempo, utiliza de valores que chamam de valores comuns, que é, se você tentar, você consegue, mas partindo de um outro lugar, partindo do lugar do privilégio. Então, extremamente vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro? E o que é dinheiro no país? Mas tem mais um detalhe que queria acrescentar a isso que você está falando, que eu acho que eu concordo total e acrescentaria esse aspecto. A nossa elite do atraso, ela tem uma coisa que os brasileiros conhecem muito bem, que se chama complexo de vira-lata, né? Uhum. Então, o que é isso? Não basta você ser rico, mas você tem que parecer rico. Então, entra em jogo aquele processo de distinção. E aí, além da desigualdade econômica que você está trazendo para a gente, que é tão flagrante, tão escandalosa e tão tenebrosa, tem também essa necessidade de parecer diferente do outro e parecer superior ao outro. Então, as pessoas acham que todo mundo tem... Eu até escrevi um livro sobre isso, né, gente? O meu complexo de vira-lata é sobre isso. Nossa, amor, deixa eu mostrar. Eu faço isso muito bem. Lê ali Elite do Atraso e lê o Complexo de Vira-Lata junto, porque o Complexo de Vira-Lata fala justamente dos processos de humilhação. Então, não basta você ter uma empregada, é preciso humilhar a empregada. E aí você, como pobre de direita, exatamente, que é o outro livro do Gessé... os personagens da novela fazem. Não basta ser a rica, ela tem que humilhar quem é menos favorecido que ela. E aí aparece esse fenômeno do pobre de direita, que é o outro livro do Gessé, que no meu livro significa justamente o sujeito que, tendo... apropriação cultural. Sofrido com a humilhação de ser pobre, de ser preto, de ser periférico, de ser mulher, de ser, enfim, alguém que está numa posição não privilegiada, esse sujeito passa a fazer uma espécie de mimetismo com o gosto, entre aspas, dos ricos e imitar os ricos. Então, o pobre de direita, se ele não pode imitar financeiramente e de fato ter aquele carrão,
ou viver com aquela roupa, comprar aquelas roupas de marca, ele vai comprar tudo falso, mas ele vai parecer. E se ele não puder ter nem a aparência, nem nada, ele vai querer ter o mesmo tipo de pensamento, ou pelo menos votar no mesmo líder autoritário. Esse é um jogo por isso podre. que aquela frase do Paulo Freire é mais atual do que nunca, né? Que é quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E ele é um dos fundamentos básicos também aqui do Instituto Conhecimento Liberta. Você estava doido para falar, fala. Não, eu tô aqui ouvindo, porque Brasil, como diria o Tom Jobim, não é para amadores, né? E aí é muito pesado quando a gente, do ponto de vista da história, né, a gente tem as capitanias hereditárias que são divididas a partir do início da colonização portuguesa e a divisão de terras nessas capitanias hereditárias por sesmarias. A gente tem uma configuração de fazendeiros e de donos de terra no Brasil desde 1530, que são essas sesmarias oferecidas pelo rei de Portugal para que fossem cultivadas. Então a gente está falando de um benefício, primeiro, não só dado, mas de uma terra estuprada de indígenas e povos originários que foram destituídos de sua vida, de sua vivência, foram assassinados, enfim. Então é um privilégio muito antigo, é hereditário, e essas pessoas ainda estão no poder. Sim, são os mesmos. Lembrando que essa elite, ela nunca viu essas terras como um lugar de agora aqui é o meu lugar, agora aqui não, é sempre se projetando para fora. Sempre para a Europa. Eu vou tirar o máximo que eu posso daqui para o meu benefício ou para mandar para fora daqui. E o Brasil ainda foi a única colônia e a primeira a um soberano europeu pisar nessas terras. A gente está falando de 1808, quando a família real portuguesa, não só a família real, a gente está falando de uma corte inteira, gente. Não é uma família, pai, mãe, filho, vó e vô que vem. É uma corte inteira que sai de Portugal e vem até aqui. Quando essa corte pisa no Brasil, aí é uma loucura geral. Aí os pseudo-nobres ou os pseudo-ricos, todo mundo vai querer se parecer com quem? Com a Europa. Então, assim, o Brasil, e com a nobreza que, enfim, veio para cá para voltar. Ainda teve a outra loucura do Dom Pedro fazer o dia do fico, ainda teve o Brasil virar um império, mas enfim, isso é outra coisa. A professora de história mas é sério, hein? O Brasil não é brincadeira. Se a gente for analisar simbolicamente o que significa eu imitar uma nobreza, eu me projetar para a Europa em um país onde a maioria não são brancos. E aí, quando a gente fala do pobre, o conceito complexo de vira-lata vem do Nelson Rodrigues, né? As Sombras das Chuteiras Imortais, um livro que ele fala de futebol, inclusive. Ele que inventou esse negócio em 1958, antes do Brasil ganhar a Copa da Suécia, porque ele disse, esses caras podem ganhar só por mérito. Eles eram melhores, eles eram melhores. Só que pode ser que eles não ganhem, como aconteceu no 7-1, aquele fatídico da Alemanha, porque eles têm complexo de vira-lata. Só que o complexo de vira-lata não é coisa de pobre, gente. É coisa de gente que quer parecer mais do que é. Eu queria muito que a Sara trouxesse aquela aqui. Queria muito que a Sara Zaran trouxesse esse lugar que nós temos hoje nas redes. Então, isso que eu ia falar agora. É a alusão total sobre essa questão do parecer e do ganhar zilhões, né? Que tem gente que ganha milhões, mas tem vidas também extremamente caras. O tal do dinheiro. Eu, hoje, olhando para esse lado de rede social, e que eu surfo com gente muito rica e gente muito pobre, e eu no meio, caindo pro lado do pobre. Enfim, eu comecei a entender que em 88, dinheiro era realmente, né? Era briga pelo dinheiro, vale tudo por dinheiro, e dinheiro por poder. Quando o poder também trazia valor financeiro. Mas hoje, em 2025, às vezes, nem é dinheiro o dinheiro que compra. Às vezes é um poder de um conhecimento, de você ser uma pessoa famosa, uma pessoa viralizada. Tem gente que briga com tanta besteira e a pessoa não tem nada. Sabe? Eu conheço gente que parece ter muita coisa, que faz um monte de coisa assim, tipo, na rede social, que parece que a pessoa realmente tem tudo e a pessoa não tem nada. E aquilo que ela tá fazendo não vai trazer nenhum real. Mas por ela achar que esse poder de ser conhecida, de ser viralizado, de ser alguém famoso numa rede ou relevante, ela faz muita coisa. Inclusive não ganhar dinheiro, mas pra estar com a cara em foco, né? Outra frase que eu gosto muito é uma frase do Leonardo Boff que diz assim, ele tem
ele é tão pobre, tão pobre, Só tão tem pobre, dinheiro. que só tem dinheiro. Mas sabe o que é o negócio? Eu acho que hoje, aqui assim, o Brasil, acho que é o país, eu acho que é o único país rico em todas as culturas. Aqui existe uma cultura de cada um tem sua cultura e todo mundo pode colocar em prática. Então, assim, eu crio a minha cultura e vivo ela, você cria a sua e vive ela, né? Eu não sei se é no Japão, qual que é o país que você não pode entrar com chinelo nas casas? Coreia. Esse lugar, Coreia o povo do meu também. dorama, Também. isso, Coreia. Povo do dorama. Você não pode entrar de chinelo em casa nenhuma. Então eu respeito essa cultura, que na minha casa eu não posso, na sua também não. Na minha agora, depois do Covid, também ninguém entra de Pois sapato. é, mas não. precisou de um Covid, né? Na minha Mas infância assim, também não podia. agora aqui no Brasil, vamos supor, se eu quero ganhar dinheiro, eu crio a minha cultura e começo a exercer ela. E parece que isso virou meio que uma muleta ou algo para o Estado, sabe? Meio que deixar passar algumas coisinhas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui besta. Rancho do Carlinhos Maia. Quem é Carlinhos Gente, eu Maia? juro pra vocês. Não, você tem que dizer essas tuas referências. Ainda bem que porque você eu não sei conhece, quem mas é. assim, não tem nada de coisa, nada de contra. Mas Só quiseram explica só pra falar. Márcia em Rancho do 3 Carlinhos palavras. Maia, eu vou te explicar. É um moço que saiu, um influencer, que ele era bem simples, né, lá do Nordeste, e aí ele começou a viralizar na rede social, e ele aprendeu que miserabilidade de qualquer coisa dá dinheiro, tanto de cultura, de autoestima, de beleza, de dinheiro. Ele começou a ganhar isso e ele ganhou muito dinheiro, mas muito, não é pouco, é muito. Aí agora ele fez o quê? Ele construiu um lugar, uma mansão, que ele pega tudo com tuá de gente e joga lá dentro. Aí ele pega uma pessoa que não se sente bonita, porque, gente, é normal, fez gente bonita. Achei aqui no Instagram. Mas ele pega umas pessoas que têm deformidades, assim, questão de deformidade mesmo, às vezes nasce com alguma deficiência, alguma coisa. Ele pega gente que fala muito errado, gente que não tem dente, gente que não tem dinheiro, gente que não sabe ler, pessoas que a gente sabe que vai ter dificuldade de ganhar dinheiro com alguma coisa intelecta, sabe? Ou vai ter que se matar numa faxina, catando uma E aí latinha. ele faz o quê? Ele explora os corpos dessas pessoas. Ele junta todo mundo e fica fazendo novela. Se você entrar no Aí ele Instagram faz uma novelinha nesse lugar? ele faz uma desgraça desse lugar. Como se fosse um reality. É um reality. eu Só não- que aí eu o que não ele tô faz? sabendo disso. Ele Lembra pega daquele esse filme povo, Freaks? ele pega esse povo desse lado pra ganhar muito dinheiro, porque a gente gosta de ver pessoas simples passando vergonha, né? O brasileiro adora isso. Nossa senhora, os E aí ele programas fica de fazendo auditório estão aqueles cheios o dia disso. ó. inteiro, o dia inteiro. Ele Aí não coloca inventou gente nada com de novo, nanismo, né? gente com deficiência, Não, gente com puro síndrome de Down. sensacionalismo, né? E depois, ele pega um grupo dos mais padrões, né? Que aí sai outro tipo de celebridades, só que de outro jeito. Tudo padrão. Só que o que ele faz? Ele mantém esse padrão de celebridade explorando essas pessoas que são mais simples e mais carentes de qualquer coisa, que são miseráveis de alguma coisa. E aí, tipo assim, tá liberado. Não existe ninguém que vem aqui falando, não, vamos regulamentar isso aqui que não tá bom, porque isso vai causar impacto social na questão de saúde mental. Porque uma pessoa sai tudo bugado, sai de lá depressivo, querendo se matar, né? Sai tudo louco. Mas tem que haver alguma gente- ética, mas- né? mas Aliás, qual a a ética novela... que tem Isso é, aqui? Não tem isso essa é novela vale capacitismo, ele tudo? pode Não, ser eu vou processado voltar por aqui. Não pode, porque capacitismo. ninguém processa e o Olha, governo gente, não conversa deixa. comigo, O você governo em casa, proíbe, que elas não entendeu? Sei lá, alguém. Não, só um ponto. Gente, pera lá, mas Eu o fico capacitismo é crime. Mas lá não é. Mas lá não é. Entendeu? Mas aí não é que tá. E as A redes não são. regulamentação das redes também Uhum. passa por aí. Exatamente. Essa humilhação não pode ser, não pode poder. Mas tá entendeu? podendo e tá dando muito dinheiro. Então, quer dizer, esse topa tudo por dinheiro, pra ele tá acontecendo nesse formato. Por falar em topa tudo por dinheiro, eu vou pular um pouco de assunto da novela, que não tá colando esse assunto da novela. Nem é da novela. Mas olha só, por falar nisso, no primeiro capítulo da novela Vale Tudo, teve uma grande polêmica, porque no intervalo comercial, a novela, imagina, a estreia do remake Vale Tudo, uma audiência altíssima, e a Globo passou uma propaganda no intervalo comercial de uma nova casa de Betes. E o narrador desse comercial era o apresentador Luciano Huck, que todos nós sabemos que dizem, né? Dizem Salvador que dos é pobres. bilionário e salvador Porque dos pobres. adora da casa, adora jogar bolinha pra cima da Agora eu gente. quero falar o seguinte. Sara Zara me contou outro dia que ela também foi Rainha do Tigrinho. assediada pra Tigre sem fazer propaganda pras Betes. Conta essa história pra gente, Sara. Pois é, ó, se eu não abrir uma igreja pra mim, eu vou virar negócio do Tigrinho, tá? Porque tá difícil, tô falando. Ou a igreja ou é Tigrinho, mas enfim. Me chamaram, né, no ano passado, pra fazer propaganda desse negócio aí. E gente, o assédio é muito livre e é muito, muito dinheiro. E esse Ofereceram assédio é pra por mim onde, uma pessoa. Sara? Ó, no meu caso,
quem me indicou joga nessa casa desse moço. Joga presencial, porque tem, né, lá, que você vai nos cassinos, joga... Aí a pessoa me indicou, e aí o moço me ligou. E ele falou assim, oi, você é a mina dos projetos, porque toda semana eu tava jogando um projeto lá. Eu falei, joga solto aí, né, se alguém pegar e roubar a ideia e fazer, tá ótimo. Mas assim, comigo foi ligação, porque foi indicação de uma pessoa próxima. Mas tem também as mensagens que chegam no direct e tal. Mas como é que você chama uma mulher que nem eu, sem dinheiro ainda, sabe, porque o universo não quer liberar meu dinheiro de jeito nenhum, mãe solo, cheia de dívida, cheia de contas, ele ofereceu o seguinte. Precisando de dinheiro. Precisando conversar e de pagar a conta. Aí ele ofereceu o seguinte, durante 6 meses, eu ia receber por mês 760 mil por mês, mais 190 mil por semana. Isso é mais ou menos 1 milhão e 1,5 milhão, né? Por Meu mês. Deus, pra fazer propaganda que isso durante 6 meses daria quase 11 milhões. Coisa que nem se eu nascer 30 vidas igual a que eu levo hoje, eu conseguiria fazer. Aí eu expliquei pra ele que no momento, né, eu orei pra Deus na hora, falei, Jesus, o capeta tá investindo alto, você dá seu jeito? O capeta tá investindo alto. O tigre veio meu comer 2 bocas, né? O tigre veio com 2 bocas. Aí eu falei que no momento não era possível, que não era pra mim o que eu acreditava, mas obrigado pela oportunidade e tal. Aí ele falou assim, ó, se você quiser, nas próximas 48 horas, a gente te manda o primeiro pagamento pra você se organizar. Pra tentar mesmo, e aí depois né? você vê se quer continuar, porque dinheiro vicia. Você acha que eu ganhando 1,5 milhão... Mano, entendeu? que pesado E aí me conta, qual foi a sua depoimento. resposta? Então, eu falei que não. Mas aí, depois de 48 horas, eu passei mal, tá? Porque aí, na hora que eu falo, nossa senhora, eu não podia cair hoje. Você passar mal é totalmente A compreensível. minha língua encheu de bolinha. Eu emagreci. Olha, eu chorei muito. é totalmente Eu compreensível. emagreci, eu fiquei Meu louca. Deus, foi um Mas assédio você foi financeiro. ética. Foi Mas ética, você né? foi ética, porque isso é caso de polícia. É um caso assédio. de saúde É pública. assédio. Mas sabe o que é o negócio? É Eu um não me assédio senti... Gente, financeiro, é um assédio. gente. quando eu falei não, Você a foi última coisa assediada. que eu me senti foi honesta. Eu me senti burra, idiota, porque você olha pra televisão, você vê Agora- Luciano Huck fazendo Não isso. Agora importa, você você foi imagina. honesta. Você foi Agora honesta imagina, porque Ju. você sabe o perigo. Você tá induzindo pessoas. Assim, gente, você não vai ganhar no Tigrinho. Só que o problema do Brasil é esse. Não adianta eu, que tenho só 2 milhões juntando tudo, ser honesta e me sentir burra, porque na Não verdade eu adianta, continuei. sim. E aí vem um Luciano Huck, vem uma mulher do Exatamente. Neymar, vem uma galera que tem muito mais idade, vai e faz o negócio acontecer. Não, e aquela que livremente, entendeu? que Ô, ganha. Márcia, ser honesto no Brasil é ser trouxa? Não, Aqui né, é, gente? gente. Quer dizer, Pra do ponto conduta, de vista não. pragmático, É. acaba sendo. Mas eu Isso. acho que é muito bom a gente poder ter Pra consciência. conduta não, mas... A gente poder ter uma consciência limpa e tranquila e fazer aquilo que você acredita, porque do contrário, como é que será que essas pessoas vivem, né? O Luciano Huck da vida que faz aquela propaganda e depois faz isso. E vários desses famosos que Não estão muitos, ganhando A dinheiro. gente citou o Luciano com- Huck por causa da novela, Gente, mas qual é a Galvão diferença? Bueno, sei lá, eu posso citar Qual é a milhões. diferença dessas pessoas com o traficante que vende coisa que vicia? Nenhuma. Quem vende coisa que vicia, o traficante que tá lá com as armas, que tá lá com as Eu poderia cocaínas, dar uma as, diferença. as drogas diversas. Não, gente, é a mesma coisa. Imagem vicia, dinheiro vicia, jogo vicia, Deus vicia, e todo mundo vendendo essas mercadorias que são fáceis, né, de manipular a cabeça das pessoas. Não, e também Então é vende podre, um né? sonho, né? Porque a pessoa Claro. Vende que um sonho. aposta, Menina, pra minha casa, a pessoa gente, que pra minha casa aposta, com ela, um mês. ela quer mudar de vida. Ninguém aposta porque, eu tô aqui brincando. Exato. Ou Claro, porque é você viciado em exemplo, jogo, hein? ou Não, porque minha quer filha, mas mudar aqui, ó, de vida. gente, Você é exemplo tô falando, moral. vida, me resolva logo. Colocar essa questão de que Sou igual a você. o traficante, muitas das vezes não teve o histórico e a oportunidade de vida que, né, as pessoas que estão na TV tiveram. E aí essa oportunidade e não- de vida libera o Luciano Huck da implicação moral. Uhum. Ele tá sendo imoral. Enquanto o traficante é mais decente que ele. E aí, Ai, vai me quando a processar gente agora. Ai, que meu vai, Não, o mas processo esse é o vem. raciocínio da Nina. Não, e outra coisa, gente, é a Globo, né? E aí a gente tá falando nas pessoas físicas, mas a gente tá falando também da maior emissora, Sim, uma das maiores gente. emissoras Imagina do o tanto grupo de de dinheiro comunicação que do não foi pra mundo. ter Que esse no comercial, intervalo da muita novela grana. que discute ética é extremamente antiético. Não, e outra coisa, tá, Ju? Exatamente. Só pra poder finalizar. Antes, eu ainda pensava assim, antigamente, né? Falei, não, gente, porque eu não faço, mas eu não condeno quem faz, porque cada um tem estrutura, uma educação e tudo. Mas hoje eu fico pensando, eu condeno sim todo mundo, inclusive os mais pobres, porque se a gente sabe que antigamente não existia essa merda desse negócio, não tinha publicidade, todo mundo se virada, tem latinha pra catar, tem um monte de coisa pra fazer. Por que hoje eu acho que eu não posso ser uma pessoa que vou trabalhar de outra coisa pra ter dinheiro, porque tem alguém que vai me pagar pra explorar outras pessoas? Aí se eu sou pobre, fudida, lascada, não, porque tava precisando de dinheiro. Mas e aí, eu sempre precisei.
Por causa disso, então eu vou ter que enganar todos os outros. Agora então tem um pode sistema. juntar tudo. As pessoas que eu gosto, que eu não gosto. A Amo Sucena MC quer Loma, falar. mas eu tenho esse ranço. Amo esse povo todo, mas eu acho. Eles deveriam parar com isso, porque é isso aí que tá dando esse embolo maior. Cara, eu tô chocada. Você tá Eu chocado. estou. Não, justamente pelo que é um assédio financeiro. É. E que desembocou numa questão psicossomática real de você ter uma questão de saúde, porque. Claro. Eu tava viajando, menina. Lá em Búzios, fazendo tal da publi, eu não curti nada. A língua toda queimada, Não, assim, ó, e Não, pensando em claro, dinheiro. porque é uma Exato, oportunidade de você cara. mudar de vida, E é entendeu? importante colocar que nessas bets, as pessoas que estão fazendo a publicidade, quanto mais as pessoas que seguem perdem, mais a pessoa da publicidade ganha. Que é a lógica do mercado financeiro, viu, gente? Está no Atenção. contrato. Virgínia, inclusive, né, a nora Sim. de Socorro lá de São Leonardo, Leonardo. ela fechou um contrato que não é nem porcentagem, nem por dinheiro, assim, nenhum valor fixo. É por porcentagem das pessoas que Que perdem. perdem. E aí Mas, eu ó, acho que volta o conceito que a Márcia trouxe muito bem no livro dela, que é o complexo de vira-lata, que eu acho que o complexo de vira-lata também é sobre autoestima. Então, quando o Nelson Rodrigues traz nas Sombras das Chuteiras Imortais que o brasileiro em time era muito melhor para ganhar da Suécia, mas não tinha uma cabeça estruturada para enfrentar dilemas sociais, morais, éticos, desafios como o futebol, por exemplo, eu acho que é uma questão do uso da baixa autoestima alheia. E você vai mirar em quem? Você vai mirar na elite, você vai mirar em quem? Não, Na na Virgínia, Europa. você vai mirar em quem? Na É a Europa. coisa do norte e sul que você falou semana passada, que foi lindo. Você vai mirar na Odete Reutemann. Você vai mirar, então assim... Mas é isso aí, é você tentar humilhar os outros para você ver se você se sente melhor, que é muito isso que esses ricos têm, que o complexo de Odete Reutemann. Justamente Não o basta complexo você de ter Odete dinheiro, você tem que parecer e ainda tem que pisar nos outros. O Trump. O Trump, O Trump, o que tá total. acontecendo agora. Veja aquele filme dele, O Aprendiz. O cara o cara tem Justamente. problema. Não óbvio. basta você ser um estadunidense, você tem que humilhar a América Latina. Claro. Você tem Toda. que humilhar... Mas existe tem que ter um controle de narrativas e controle de mentes, né? Sim. Então, esse lugar da tentativa de inferiorização do outro é um lugar histórico para que a elite possa justificar o porquê é elite. Ô, Nina... É um pacto que existe de continuidade, Claro. né, Olha, das desigualdades. Por falar em pacto, olha, o ICL divulgou na semana passada um áudio exclusivo do senador Ciro Nogueira numa reunião com empresários e investidores dentro do BTG Pactual. O que se viu ao longo da reunião foi que a principal questão dos presentes não era encarar a proposta de um novo sistema tributário, mas sim proteger os benefícios acumulados por quem ganha mais. Parece cena de novela, né, gente? Mas, Nina, eu queria saber, que você é a nossa especialista em economia aqui, qual a sua opinião sobre a taxação? Bom, vamos... Agora, deixa eu só fazer um adendo para nossa audiência. A Nina é uma pessoa que fala super difícil. Ela fala com empresários e economistas o dia inteiro. Ela é uma especialista em tecnologia. Mas eu pedi para ela falar sobre esse assunto para a gente de uma maneira bem simples, para que todo mundo aí de casa e a gente possa entender, tá bom? Eu vou tentar falar simples e rápido também. Gente, nós tivemos a cúpula do G20 aqui no ano passado. A questão da taxação dos super ricos não é apenas um lugar brasileiro. Não é apenas o Brasil. Primeira coisa que a gente precisa pontuar. Não é apenas o Brasil que houveram vários líderes globais que estiveram aqui no Brasil, lá no meu Rio de Janeiro, e falaram sim, assinaram acordos de que vão trabalhar políticas de taxação dos super ricos. E você em casa, pobre de direita, você não é super rico. Se você tem um renegade, se você não é fazendo não é chá super rico. revelação para os pobres de direita. Você não é super rico. Por quê? Quando a gente fala de rico, a gente está falando de 50 mil reais Pra cima. por mês. Ah. 50 mil reais por mês. Esses 50 mil reais por mês, ele vai ajudar a equilibrar a conta da isenção De quem ganha até 5 mil. né, de quem ganha até 5 mil, dos pobres, da maioria da população. Então, em números, a gente hoje tem quem ganha até 5 mil reais a partir de 2026, né, ainda vai transitar na Câmara, no Senado, a Ainda taxação tem que dos ser super ricos aprovado, também ainda tem que ser aprovado. Podem ter diferenças, né, podem refazerem
a medida, mas quem ganha até R$5.000 por mês, o governo está colocando para ser isento. Isso vai beneficiar 10 milhões de pessoas no país. E Guardou quem a está informação. esperneando são quantas pessoas? Você Quem tava está me contando. esperneando são 140 mil pessoas, que seriam pessoas que ganham acima de 50 mil. Gente, para a gente falar imposto mínimo, não é sobre vão pagar fortunas, não. Se, por exemplo, uma pessoa que ganha R$100.000, tá? O imposto mínimo ele vai de 0% a 10%. Se a pessoa ganha R$100.000 por mês, não estou falando por ano não, tá, gente? R$100.000 por mês. Essa pessoa ganha 1,2 milhão, era o milhão lá que a Sara ia ganhar na Bet. Não tem graça. Né? Não tem graça. A Sara entraria para super, super, super rica. Mas, enfim, essa pessoa que ganha 1,2 milhão ao ano, se ela já paga 8% de imposto de renda, ela só vai pagar 2% a mais, até 10%. Entende? Se ela pagou mais de 10% de imposto de renda, ela não vai pagar mais. Então, não existe isso de que não vai, a gente vai reduzir investimentos no país. Não existe. A taxação é sobre CPF, não é sobre rendimento de empresa. Então, não tem isso de encolher a economia, porque vai ampliar a possibilidade de consumo dos mais pobres, que vai fomentar a economia, que vai trazer... Então, é ao contrário, vai ao contrário. aquecer a economia e é sobre renda. E não sobre o faturamento das empresas. Isso precisa estar... Arrasou, aplausos! Eu também, gente. Maravilhosa. De dinheiro. Esse valor que eles, essa taxação toda aí, quando eles começam a recolher, já tem um destino? Sabe, tipo assim, vamos recolher isso para fazer tal coisa? Ou é depois que junta o dinheiro que o Estado resolve fazer com esse dinheiro? Tem o plano de governo, né, que é assinado no ano anterior ou em janeiro. Então, você tem as contas públicas, tudo que vai ser gasto no ano seguinte, e aí a arrecadação de impostos ela vem para isso, para poder pegar o orçamento do governo e a gente poder utilizar ao longo. Educação, saúde, sanitarismo, todas as medidas, tudo que é dinheiro que sai do governo para bem-estar e manutenção também das instituições. E aí, Sussu. o tal... Desculpa, tá na fila, tá com o dedo aqui Não, assim, ó. era só uma questão... Eu passo para você, tá? Que é uma questão complicada, porque a Marilena Chaui, inclusive, sofre até hoje por um vídeo que ela publicou sobre a classe média, que publicaram dela, quando ela falou da classe média como uma categoria social e não falando do cidadão de classe média em si. Já me disseram, Nina, e eu não sei se é real, que a classe média é quem mais paga imposto no país. E essa classe média que acha que é rica, classe média a gente está falando assim, dessa pessoa que está ganhando R$5.000. Essa classe média, ela vai ser beneficiada com a isenção de impostos. E se ganha até 7 mil, vai ter descontos progressivos. Então, a gente está falando de 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas, deixarem de pagar 26 bilhões de reais. Já esses 140 mil super ricos, que não estavam pagando absolutamente nada sobre as suas riquezas, eles vão trazer, né, balancear com 25 bilhões de reais. Então, a gente quase vai fechar essa conta aí entre o tanto que nossa população vai deixar de pagar e aí vai melhorar, né, a sua qualidade de vida e fomentar a economia e fazer com que até mesmo os super ricos fiquem até um pouquinho mais ricos. Então, classe média, defendam seus interesses, porra. A Marilena Chaui falava classe média, né? Trazendo a expressão que era daquele escritor, o João Antônio. Isso também é um detalhe interessante que nem foi ela que inventou a classe média, né? Mas, gente, esse Ciro Nogueira, ele é o maior representante da elite do atraso no Brasil. Ele conseguiu assinar essa certidão, porque afinal de contas... Check, ele checou todos os itens. Total. Imagina um sujeito que, em vez de apoiar uma medida que vai beneficiar trabalhadores, a classe trabalhadora, independentemente da autoconsciência dessa classe trabalhadora, se essa classe for inteligente, ela vai apoiar ainda mais esse governo que está agindo em seu nome, protegendo-a. Enquanto esse sujeito, que é um representante desses 140 mil... ganhou esse troféu, né, elite do atraso brasileiro hoje. E o cidadão... Por falar em elite do atraso... Desculpa, gente. É que é muita... Pode falar. O cidadão pode dar dicas de como usar esse imposto?
o cidadão pode dar Tem dicas. algum lugar que a gente pode mandar dicas de como usar esse imposto? Porque ela é cheia de ideias. Gente, é sério. Não, rápido, Juliana, 3 minutos. Não, Projetos, posso falar? Projeto, você pra vereadora, deputada, senadora, vambora. Pensa, rapidinho, ó, pra você ver. Acho. Cota, por exemplo. Cota, hoje, é um mal necessário, porque pra mim não é reparação histórica. É só um tapa-buraco. É uma caixa d'água Concordo. que tem vários buraquinhos, eles vão tampando, só que nós somos milhões. Não tem como pegar uma universidade federal, que nem deveria ter, enfim. E dar cotas pra gente, porque nós somos milhões interessados em crescer e aprender muita coisa, e é só um pouquinho de gente. O que eu penso? Poderia pegar esse caralho desse dinheiro que tá sendo arrecadado e fazer um planejamento. Vamos fazer o seguinte, a intenção agora é eliminar a cota, mas no sentido de quê? As pessoas vão estar no ensino médio, ensino fundamental público, com direitos iguais a ter a noção de embasamento de ensino. Então, quem estudar no colégio particular vai ser só por estudar lá, mas o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino público, na verdade, vai ser totalmente virado para ele passar numa universidade e seguir o negócio, certo? Ah, mas não dá. Pega esse cacete desse dinheiro, começa a guardar por décadas. Porque eu sei que não é pra ontem, mas vamos supor. Ó, vamos pegar esse dinheiro aqui, nós vamos pegar durante 5 décadas e investir pra daqui a 5 O que você tá chamando é de política. Você tá falando de política pública. Mas não é por dinheiro. Estruturado. Mas aí os governos são de 4 em 4 anos. Você acha que a gente não consegue administrar o que vai ser feito com esse dinheiro daqui a 10 anos, mas o que a gente pode pensar é num Brasil, sonhar, com um Brasil melhor, e a única solução possível é através da educação. Faz um tratado, fala assim, independente de quem tiver nessa merda, não vai tirar desse dinheiro aqui, vai ficar pra poder investir no ensino público, sabe? Mas o que você tá falando é o que deveria ser, só que pra isso a gente vai ter que pegar essa elite aí e colocar ela no lugar dela. Só que ela controla o poder. Mas é caixão demais, mulher. Só que essa elite controla o... É a Revolução Você sabe Francesa. Que em Paris tem um cemitério. Eu vou mudar de assunto, mas eu não estou mudando de assunto. Márcia trouxe para nossa reunião de pauta um assunto super importante. Essa elite que você está se referindo, que não quer nem ver... Vou falar agora uma ironia, é uma fala de... Eu sou uma personagem agora, vou falar. Tenho horror à pobre, essa elite. Odete Reutemann, que eu tô vestida de personagem hoje. Pobre. Essa elite teve um escândalo essa semana aqui em São Paulo, um shopping de ultra elite, com um anúncio de emprego, dizendo, estamos contratando assistentes sociais para abordar pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, e conduzi-las a um outro lugar fora do alcance da vista dos super ricos que frequentam esse tal shopping. Agora os ricos estão incomodados com o desconforto visual da desigualdade. E mora no Brasil. Esteticamente não é legal. Aqui. Ai, tem um cheiro ruim, ai que nojo. É tipo isso, tá, gente? Eu sou uma personagem agora. A gente já tá vivendo uma distopia há um bom tempo e essa gente não quer participar. Então eles criam esses bunkers, porque esses shoppings, que são assim, com todo respeito também, sem fazer a personagem. Mas eu até de vez em quando dou uma voltinha, até moro perto de um, assim. Não, é claro. Mas aqui, Cidade Jardim não, né? Não. Eu moro no outro bairro. Mas assim, tem umas coisas assim, que é um templo da cafonice. Assim, como você... Hoje, assim, tudo bem, você tá linda, mas quero dizer... Gente, não fala cafona, o Thiago, nosso figurinista, vai chorar ali. Tá tudo lindo, tá todo mundo lindo aqui nesse programa, mas quero dizer, é um templo da cafonice. Essas lojas, você olha a vitrine, não vou dizer marca aqui, porque não quero ser processada, mas você olha umas vitrines dessas, que uma jaqueta custa R$80 mil. É um absurdo. No Brasil, você fica com vergonha. É que nem aqueles carrões absurdos. Pra andar no trânsito que tem aqui, você nem corre. Gente, eu queria falar duas coisas. Exatamente, o carro mais potente do mundo, você não consegue. Você não consegue. Então tem um jogo estético, tem um jogo, eu estou chamando de esteticonomia política, sabe? Porque é uma estética que faz a cena toda, aquilo que você estava falando, é a sociedade do espetáculo, em que o capital é a imagem. Então não importa se você realmente é rico, mas parecer... esse é o negócio. E aí, o melhor jeito de você parecer rico é você ser cafona. E isso no Brasil virou um império. Não, isso é parte de graça e pobre mesmo. Cara, mas o que me pega... Mas o que me pega é o seguinte,
essa elite econômica, que tem outros pensadores que vão falar, não é elite, não chamaria de elite, chamaria de classe dominante, porque isso não é elite. Então, assim, essa classe dominante, que para mim é um problema, ela produz a desigualdade, mas ela não quer conviver com a desigualdade que ela mesma produziu. Então, o que eu faço com essa desigualdade? Eu escondo essa desigualdade. Eu não quero ver no shopping, eu não quero ser atrapalhada, eu não quero estragar o meu café da tarde com as minhas amigas. Justamente, essa desigualdade pode estar onde? Ai, tem pobre ali, eu não quero nem ver, eu quero fingir que não existe pobre. Não, pronto. Ela pode existir, mas assim, aonde? Fardada, sendo minha babá, pode me servir aonde? Mas vestida de roupa branca. Olha, quer dizer, a gente ainda é uma sociedade escravagista, gente. Não então, é um negócio. Nada. É isso que eu tô chamando. Agora a forma de bater é diferente. É o negócio da distinção, que aquele cara francês, o Pierre Bourdieu, chamava de distinção. Então, que eu tô falando aqui sobre isso. Como que você parece uma coisa, tendo que colocar o outro numa posição subalternizada, inferiorizada, humilhada. E, na verdade, isso fala mais de quem pratica a humilhação do que quem é humilhado. Isso é o complexo de vira-lata. Aquela madame, lembra daquela madame que disse, não gosto mais de andar agora de avião, porque afinal de contas, agora eu tenho que andar com a minha... parece uma rodoviária. Parece uma rodoviária. A pessoa tinha que estar feliz. Eles carregam tudo dentro do avião, é um horror. Tem um exemplo de casa, isso aí. Quando eu vim morar em São Paulo, a primeira vez, né, vim morar com uma tia minha, eu não consegui durar aqui 4 meses, porque eu saí de Beco, né, da quebrada lá do Serrão, que era a segunda maior favela da América Latina até esses tempos, pra morar com a minha tia aqui em São Paulo, na Vila São Pedro, que também é um quebradão em São Bernardo. Mas a minha tia trabalhava na saúde, né? Saúde aqui, com gente muito rica. Ela queria implantar o sistema da patroa dela comigo e com meu primo. Então eu não podia, na quebrada, no sol quente da favela, não podia ficar de chinelo, tinha que andar de meia e tênis o tempo todo. Aí um dia ela falou com meu primo, você já tomou café da manhã? Ele já bebi. Ela deu um tapão na cara dele, porque ele falou bebi. Quem fala bebi é cachaceiro, você não é cachaceiro. Eu falei, gente, hoje eu entendo que ela queria ter esse, né, tá andando com quem, então onde eu tô aqui, onde ninguém tem esse acesso, eu pareço com quem eu ando lá na parte de baixo, né? Não, me lembrou uma história, eu vou contar uma história da minha família, vou ser rápida, mas é que eu sou de uma família de origem pobre, né? Embora eu não pareça. O meu avô, ele era sem terra, meu avô é descendente de espanhóis, analfabeto, trabalhou na roça até o fim da vida, morreu de efizema de tanto usar agrotóxico nas lavouras sem equipamento. A minha mãe é a primeira dessa linhagem, né, dos meus ancestrais, que estudou, que foi para a escola. Ela andava 8 quilômetros a pé, porque meu avô morava na fazenda onde ele trabalhava, e a casa não era dele. Quando ele era demitido, ele tinha que sair daquele lugar e procurar outro. Muitas vezes ele não tinha para onde ir com os filhos. Mas a minha mãe estudou, e meu avô sempre fez questão que minha mãe estudasse. E ela, com 8 anos de idade, ela só tinha um sapato, e ela andava pela estrada de terra descalça para ir para a escola, porque senão ia gastar a sola do sapato, e ela chegava na porta da escola, colocava o sapato. Teve um concurso da melhor redação do ensino público, e a minha mãe ganhou. E aí tem um lugar lá em Limeira, uma família muito tradicional, que até hoje tem esse troféu Fumagalli, que premia os melhores do ano na cidade, os empresários, gente rica. E premiou também essa menina do ensino médio, que era do ensino fundamental, que era minha mãe. Meu avô foi com a minha mãe vai receber um troféu, imagina, uma menina pobre, né? Eles se arrumaram, minha avó comprou tecido, minha avó costurou a roupa dos dois, e lá foram eles. Quando eles chegaram na porta do troféu Fumagalli, o meu avô foi barrado. Minha mãe, com 8 anos, falou, nossa, mas a gente não comprou roupa nova. Minha mãe fez roupa nova, a gente falou, não, o senhor não pode entrar porque o senhor não está com o sapato adequado. Minha mãe ficou muito triste quando ela me contou, eu quase chorei. Essa história é uma história que mexe muito comigo, porque é de uma humilhação, coisa que não deve ser novidade para vocês, mas enfim, é uma história da minha família e eu queria compartilhar. Evidente. E aí, a minha mãe entrou sozinha com 8 anos de idade, a professora subiu com ela para receber o troféu, e o pai dela ficou do lado de fora porque não estava com o sapato adequado, entendeu? Uau, é horrível. E isso que era para ser uma grande alegria, porque a primeira pessoa da família que estava estudando e que ganhou um troféu, virou o maior trauma da vida dela.
Nossa, horrível. Então, eu tô falando isso pra gente concluir, falar dessa elite do atraso, porque as coisas mudaram muito pouco, entendeu? É a narrativa da história da elite do atraso, esse tipo de papelão, gente grossa. Mal educada, gente cafona, mal educada. Grossa. E hoje o meu sonho é vingar a minha família, ser convidada pro Troféu Fumagalli e subir no palco descalça. Só um resumo, né? Um resumo de tudo isso. A gente está falando da falta de uma política de desenvolvimento enquanto Estado-nação. Quando a Sara traz, né? Mas por que a gente não faz, né? Essa sede de qualquer... Como se fosse algo... Fácil, né? Tipo, simples. Fácil. Não é que não seja fácil. Existe também o não querer e o não desenvolvimento, porque existe uma perpetuação das desigualdades. E não é só porque é cafona, é porque eu quero... É o que dá o dinheiro também, né? É para manutenção de poder. Claro. E a manutenção de poder vem da exploração de mão de obra, né, do dito livre mercado, e isso globalmente falando, e aqui no Brasil, a perpetuação de desigualdades sobre grupos sociais. Seja, saiu pesquisa, mulheres recebem 20% a menos que homens. Então, esse extrato social, ele está sempre pautado sobre política e economia. E essa elite do atraso, ela só quer atrasar o lado do outro, porque ela quer permanecer no seu lugar de privilégio. O Calvin que diz que o mundo seja injusto, mas que seja injusto a meu favor. Exatamente. No meu caso, não tá sendo. Gente, esse papo tá muito bom, mas a gente precisa parar de conversar. Vai falar sozinho em casa agora. Poxa. Olha, se você curte o nosso programa, assista a gente no Spotify. A gente vai estar lá no Spotify em vídeo. Estamos todas as terças-feiras, às 19 horas, nos canais de CL do Eduardo Moreira. E se você quer entrar no nosso grupo de WhatsApp, é muito fácil. Você clica lá, icl.com.br/precisamos conversar, e você sempre vai receber o link para avisar que o nosso programa entrou no ar, tá bom? Ô, Açucena, eu queria te fazer uma pergunta agora. Vambora, manda. Te convidaram para essa festa pobre? Não me convidaram pra essa festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. Semana que vem tem mais. Que arraso! Açucena, senhoras e senhores. Um beijo, até semana que vem. Ai, que demais. Quase errado, né? Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de uma hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.